E aí, minha galera tricolor? Chegou aquele momento que a gente para tudo o que tá fazendo para falar do Fortaleza, porque o leão tá fervendo nos bastidores e dentro de campo a movimentação também não para. O clima no PC é de reformulação, de expectativa, de mudança real. Tudo começou com a chegada do novo comandante, Renato Paiva, que não perdeu tempo e já chegou metendo o pé na porta, trazendo discurso forte, projeto claro e pedindo reforço. Sim, reforço, no plural mesmo, porque ele já detectou as carências do elenco e tem cobrado a diretoria por mais peças para encorpar o grupo. E já começa com uma negociação quente que ganhou força nas últimas horas, Danilo Barbosa. O volante que defende o Botafogo pode estar de malas prontas para desembarcar na capital cearense. A princípio, o papo era de um empréstimo curto, coisa de 6 meses, mas a verdade é que as informações que circulam dentro dos corredores do Fortaleza indicam outra direção. Ao que tudo indica, o jogador deve mesmo vir em definitivo, como agente livre. Isso porque o contrato dele com o clube carioca termina no fim do ano e já estaria sendo costurado um acordo para rescisão antecipada. Nada oficial ainda, claro, mas fontes internas apontam que o Fortaleza já acertou tudo com o atleta e agora aguarda só os trâmites finais para anunciar. Se essa negociação se confirmar, será um baita reforço. Danilo é um volante com passagem por clubes importantes e, apesar de ter sofrido com algumas lesões, ainda é um jogador que impõe respeito e que pode ser titular com facilidade nesse meio de campo que o Renato Paiva quer reconstruir. Inclusive, essa chegada não é por acaso. Desde os primeiros dias no clube, o novo técnico deixou claro que quer mais competitividade, mais intensidade, mais qualidade técnica. E para isso, não basta só mudar o estilo de jogo, precisa ter peça nova, precisa de elenco robusto. E por falar em elenco, os novos nomes que haviam sido contratados recentemente já estão todos regularizados no bid. Isso significa que, para esse confronto contra o Bahia, Paiva vai ter praticamente todas as opções disponíveis, tirando, claro, os atletas que ainda estão sob cuidados médicos. O goleiro Vinícius Silvestre, o lateral recém-chegado e o atacante Adambareiro, que teve problemas de documentação, agora estão prontos para vestir a camisa do Leão e podem até pintar como novidade no Castelão. Aliás, tem uma dúvida no ar que está mexendo com a cabeça da torcida: quem será o goleiro titular nesse jogo de estreia? Tem gente dizendo que Vinícius chega com moral e pode já sair jogando, mas o que se comenta nos bastidores é que Renato Paiva gostou do que viu nos treinos do Magrão. Parece que o técnico observou bastante o arqueiro nos últimos dias e ficou impressionado com a postura e a qualidade nas defesas. Então, não se surpreenda se o Magrão aparecer entre os 11 iniciais. Isso mostra que Paiva está atento, avaliando, sem pré-julgamentos, tentando encontrar o melhor encaixe com o que tem em mãos. E se tem jogo amanhã, é claro que a expectativa está nas alturas. A estreia do novo treinador já é por si só um evento, mas colocar isso num confronto contra o Bahia, ex-clube do próprio Paiva, dá um tempero ainda mais especial. Ele pediu demissão do tricolor baiano em 2023 e saiu com a relação um tanto desgastada por lá. Não é exagero dizer que vai ter clima de revanche no ar. E o Fortaleza quer aproveitar esse contexto para dar a volta por cima e tentar, finalmente, virar a chave na temporada. A torcida, como sempre, promete fazer bonito. O setor Bossa Nova deve estar lotado, com a galera empurrando, cantando, vibrando e mostrando porque o Castelão é uma das praças mais temidas do futebol brasileiro. E Paiva sabe disso. Tanto que, logo no primeiro vídeo divulgado nas redes sociais do clube, ele mandou um recado direto para a nação tricolor. Disse que já começou os trabalhos, que está motivado, e que acredita nesse projeto. Falou com firmeza que quer fazer história com Fortaleza, deixar a marca dele, escrever um capítulo próprio e marcante com títulos e com a alegria da torcida. E, vamos ser sinceros, essa fala já mostrou muito da postura que ele quer imprimir. Durante a chegada dele no aeroporto, já dava para sentir o clima. A diretoria publicou a nota oficial logo em seguida, confirmando o contrato até o fim de 2026. E Paiva não veio sozinho, não. Chegou com sua comissão técnica completa, Ricardo Dionísio e Miguel Santos como auxiliares e Rui Tavares, o preparador de goleiros.
A estrutura foi montada para que ele possa executar a filosofia de trabalho da forma mais próxima possível do que ele acredita. Marcelo Paes, presidente do Fortaleza, também se pronunciou sobre a contratação. Deixou claro que a escolha por Renato Paiva foi estratégica, pensada, analisada em diversos pontos. Um técnico com bom conteúdo, repertório tático, formação sólida e, o mais importante, que já conhece o futebol brasileiro. Isso faz toda a diferença. Ele já sabe como funcionam as viagens, os adversários, o estilo dos árbitros, a logística do nosso calendário maluco. E ainda tem o bônus de já ter trabalhado no Nordeste, o que ajuda a adaptar mais rápido ao clima, às distâncias, à cultura local e, claro, à energia da torcida nordestina, que é única. O próprio Marcelo revelou que foi buscar informações com pessoas que trabalharam diretamente com o Paiva, tanto no Botafogo quanto no Bahia, e que todos foram unânimes em falar da dedicação, da seriedade e da capacidade de trabalho do português. Ele acredita no projeto do Fortaleza, demonstrou isso desde o primeiro contato e topou o desafio com vontade. E se tem algo que o torcedor do Leão valoriza, é isso, gente que chega para somar de verdade, com paixão e entrega. E tem mais. A esposa de Renato Paiva também emocionou ao publicar um texto bonito nas redes sociais. Contou que o Fortaleza já estava nos planos deles, que era um sonho antigo do casal e que agora virou realidade. Chamou o clube de projeto sério, falou da beleza da torcida e desejou que esse novo ciclo traga muitas alegrias. Pode parecer apenas simbólico, mas isso mostra que a vinda do técnico não foi apenas uma decisão profissional, teve coração envolvido. E quando tem sentimento, tem tudo para dar certo. O desafio, claro, não é pequeno. O Fortaleza vem de um primeiro semestre oscilante, com desempenho abaixo do esperado e uma queda de intensidade evidente. O elenco é praticamente o mesmo do ano passado, o que deixa clara a necessidade de resgatar a motivação, renovar o fôlego e, principalmente, recuperar a confiança do grupo. Renato Paiva vai precisar trabalhar muito forte nesse aspecto psicológico, além da parte tática. E por falar em tática, o modelo de jogo dele é bem específico. Ele adota uma abordagem posicional, que busca superioridade numérica em zonas específicas do campo. É um jogo que exige movimentação constante, ocupação de espaço inteligente e muita obediência tática. É o estilo que ficou famoso com Pep Guardiola, e o próprio Paiva já disse que se inspira nesse formato. A questão é que esse modelo demanda tempo para ser implementado, e tempo é algo que o Fortaleza não tem de sobra nesse momento da temporada. Por isso, ele já sinalizou que vai adaptar seu estilo ao elenco atual, sem abrir mão de seus princípios, mas com flexibilidade suficiente para extrair o melhor de cada jogador. Agora no Fortaleza, o maior desafio talvez nem seja tático, mas sim emocional. A relação entre elenco e comissão técnica precisa ser reconstruída. O time, que sempre foi reconhecido pela intensidade, perdeu essa característica nos últimos meses. E essa retomada passa, claro, pelo técnico. Paiva vai ter que saber administrar bem esse elenco, motivar os atletas e, ao mesmo tempo, implementar uma nova identidade de jogo que devolva ao Fortaleza sua competitividade habitual. Tudo isso com a pressão natural de lutar contra o rebaixamento e de um torcedor que quer, no mínimo, ver entrega e luta dentro de campo. Pressionado, com torcida desconfiada e precisando de resultados imediatos. Vai ser teste de fogo. Mas por outro lado, é também uma grande oportunidade para ele mostrar maturidade, adaptação e provar que consegue entregar mesmo em condições adversas. E essa missão começa amanhã, diante do Bahia, com todos os olhos voltados pro Castelão. Vai ser a chance de mostrar já de cara qual vai ser a cara do novo Fortaleza. Vai mexer muito no time? Vai apostar nos reforços ou dar chance pro pessoal que já estava no elenco? Vai buscar posse de bola ou um jogo mais reativo? Ainda não sabemos, mas o que dá para dizer é que o clima dentro do clube é de esperança. Paiva chegou com o discurso certo, com postura firme e com vontade de fazer história. E agora é esperar para ver como isso vai se traduzir em campo. E se a chegada de Renato Paiva já mexe com o emocional da torcida, imagina quando a bola rolar e a gente começar a ver as primeiras ideias colocadas em prática. Muita gente ainda tem na memória o que foi o trabalho dele no Independiente Del Valle,
quando conquistou o primeiro campeonato equatoriano da história do clube. Aquilo não foi por acaso. O português chegou com metodologia própria, investiu forte no treinamento da base do jogo posicional, fez o time jogar de forma coletiva e inteligente, e conseguiu um feito que marcou época no Equador. Foram mais de 60 partidas por lá, entre 2021 e 2022, com um aproveitamento que impressionou até os mais céticos. Depois veio o desafio no León, do México. Um período mais curto, mais turbulento, com apenas 12 partidas e uma eliminação precoce que acabou abreviando a passagem. Mas mesmo assim, quem acompanhou de perto fala que o trabalho de bastidores foi muito elogiado. A verdade é que nem sempre o ambiente oferece condições ideais para o desenvolvimento de um trabalho mais duradouro, ainda mais em clubes que vivem sob pressão imediata por resultados. Já no Bahia, o cenário foi mais complexo. Ele chegou com o respaldo do Grupo City, comandou a equipe desde o início da temporada, venceu o campeonato estadual, mas logo enfrentou uma sequência de tropeços que deixou o time flertando com a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Apesar disso, a aceitação interna dele era boa, tanto que a diretoria não queria a saída, mas o desgaste com parte da torcida falou mais alto. Aquela foto com as orelhas de burro, divulgada por organizadas, pegou muito mal e mostrou que a relação já não era saudável. Paiva optou por pedir demissão, mesmo com respaldo da cúpula do clube. E aí veio o Botafogo, onde ele talvez tenha vivido seu momento mais emblemático em solo brasileiro. Assumiu o clube num cenário de alta expectativa após a saída de Arthur Jorge, que havia feito história recente com conquistas expressivas. O começo foi duro, mas aos poucos Renato foi encontrando um padrão, encaixando jogadores em funções diferentes e potencializando o elenco. Ele ousou ao colocar Cuiabano mais avançado, reposicionou Alex Telles para ser um lateral mais contido e apostou em Savarino como válvula ofensiva. Ganhou 5 dos últimos 6 jogos antes da parada para a Copa do Mundo, incluindo uma vitória emblemática sobre o Paris Saint-Germain, num daqueles jogos que ficam marcados no imaginário do torcedor. Mesmo assim, a eliminação para o Palmeiras pesou. O time não apresentava um futebol vistoso, e isso incomodava a diretoria, que decidiu trocar de comando. Essa constante cobrança por desempenho, mesmo com resultados satisfatórios, foi um ponto crítico nas passagens de Paiva no Brasil. Agora no Fortaleza, o contexto é diferente. Ele chega sabendo que a prioridade do momento não é exatamente encantamento, mas eficiência. O clube não vive uma fase confortável. A campanha até aqui tem sido irregular, oscilando entre atuações mornas e resultados preocupantes. O time mudou pouco em relação ao ano passado, e talvez esse seja justamente o problema. A falta de renovação, de novidade no elenco, gerou um desgaste natural. E é nesse cenário que Paiva tenta reestruturar o grupo, dar uma sacudida no ambiente e reverter o astral. Só que fazer isso com o campeonato em andamento é um desafio e tanto. O elenco precisa ser motivado, precisa entender o que o treinador quer, precisa acreditar no modelo. E, acima de tudo, precisa voltar a competir com intensidade. A leitura interna do clube é que o grupo perdeu a rotação que costumava ter, que caiu o nível de entrega em campo. E isso não se resolve apenas com tática. É conversa, é pulso firme, é treino puxado. É entender quem está fechado com a ideia e quem talvez precise sair para dar espaço para quem tem mais fome. E por isso mesmo que o próprio técnico já pediu mais reforços. Além da possível chegada de Danilo Barbosa, que pode pintar nos próximos dias como contratação definitiva, a expectativa é de que outros nomes também venham. Há carências identificadas principalmente no setor de criação e na lateral, onde as opções têm oscilado muito. O que se comenta é que a diretoria já está em movimento para tentar entregar mais peças ao comandante português, respeitando, claro, os limites financeiros e a estratégia do clube no mercado. O que também já foi decidido internamente é a permanência de Gastón Ávila. O zagueiro, que estava na mira do Rosário Central, clube argentino que até chegou a abrir conversas com o Ajax da Holanda, vai continuar no Fortaleza até o fim do seu contrato de empréstimo, que vai até dezembro de 2025. O diretor Papelim bateu o martelo e comunicou aos representantes do atleta que não há intenção de liberá-lo agora. Isso, inclusive, encerra qualquer especulação de saída precoce e garante mais uma opção de qualidade para o sistema defensivo.
Do outro lado, quem não vem mesmo é Marcelo Groi. O goleiro, que chegou a ser cogitado como possível reforço para dar mais experiência à posição, teve sua negociação descartada por questões financeiras. Os valores pedidos estavam fora da realidade atual do Fortaleza, e a diretoria decidiu encerrar as conversas. Sendo assim, Vinícius Silvestre chega como a única contratação pro gol nesta janela, e vai disputar a titularidade com Magrão. Disputa essa que, como a gente já comentou, está em aberto e promete ser interessante nas próximas rodadas. Esse tipo de decisão, aliás, mostra que o clube segue firme na sua política de responsabilidade financeira, sem loucuras, sem promessas mirabolantes, priorizando equilíbrio e planejamento. E esse é um dos pontos que mais pesaram na escolha de Renato Paiva. Ele buscava um projeto onde pudesse trabalhar com tranquilidade, com tempo para implantar suas ideias, e encontrou no Fortaleza um ambiente propício para isso. Um clube que respeita o processo, que aposta em continuidade e que tem uma torcida apaixonada, que cobra, sim, mas que também apoia e valoriza quem veste a camisa com garra. E é justamente essa relação com a torcida que Paiva vai ter que cultivar com cuidado. Em experiências anteriores, ele teve alguns problemas de comunicação, principalmente no Bahia. Houve ruído na forma como se expressava em entrevistas, o que acabou criando um distanciamento entre ele e a arquibancada. No Botafogo, apesar de não ter acontecido o mesmo desgaste, também não houve uma conexão imediata. Agora, ele já demonstrou vontade de se aproximar da torcida do Fortaleza. Começou bem nas falas públicas, foi direto, sincero e emotivo. Pediu apoio, prometeu entrega e deixou claro que quer escrever a própria história no clube. E a torcida, por sua vez, já respondeu com carinho. A recepção no aeroporto, os comentários nas redes, a movimentação nos grupos, tudo isso mostra que há um voto de confiança sendo dado. Mas é claro que no futebol esse tipo de sentimento se alimenta com resultado. E por isso, cada jogo, a partir de agora, vai ser decisivo. O duelo contra o Bahia não é apenas uma estreia, é um termômetro do que pode vir pela frente. Se o time mostrar evolução, mesmo que não vença, a torcida vai entender o recado. Mas se repetir as atuações apáticas do passado recente, a pressão pode voltar com força. O ambiente no futebol muda muito rápido, e Paiva sabe disso. Por isso, o foco nesses primeiros dias tem sido total. Os treinos estão sendo intensos, com muita conversa, com muito vídeo, e com um trabalho forte na parte tática e física. O clima interno é de mudança. Os jogadores sentem que chegou alguém que tem método, que sabe o que quer e que não está ali para passar pano para ninguém. Quem quiser espaço vai ter que mostrar. E isso, por si só, já eleva o nível de competitividade interna. E quando o treino melhora, o jogo melhora. E quando o jogo melhora, o resultado vem. É um ciclo que começa de dentro para fora. E é exatamente isso que o Fortaleza precisa agora, virar essa chave e reconectar com a essência que levou o clube aos seus melhores momentos dos últimos anos. E se a gente olhar o histórico do Paiva, ele não é técnico de se esconder. Quando assume, é para colocar o dedo na ferida mesmo. Gosta de diálogo, mas também cobra. E o elenco do Fortaleza, apesar de viver um momento de queda, ainda é muito qualificado. Tem jogadores experientes, outros jovens com muito potencial, e um ambiente que, com as peças certas e a liderança ideal, pode voltar a ser competitivo em pouco tempo. Agora resta saber como ele vai montar esse quebra-cabeça. Vai priorizar a experiência ou a juventude? Vai mudar radicalmente o esquema ou manter a base tática que já existe e fazer ajustes pontuais? Vai confiar nos reforços logo de cara ou dar tempo de adaptação? São perguntas que só o tempo vai responder, mas que já começam a ser especuladas entre os torcedores, que estão de olho em cada movimentação do treinador. Enquanto isso, a diretoria segue atenta ao mercado. O cenário ainda pode mudar nos próximos dias, com mais chegadas, mais saídas, e quem sabe até alguma surpresa de última hora. Mas o mais importante é que, agora, o Fortaleza parece ter reencontrado um norte. Um caminho a seguir. Com um novo comandante, com ideias novas, com um discurso alinhado e com a missão clara de recolocar o time no trilho das vitórias. A temporada ainda está em aberto. E com a força do Castelão,
Com a energia da torcida e com o comprometimento do elenco, dá para sonhar com dias melhores. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. Um burburinho interessante começou a ganhar força no mundo do futebol nas últimas horas e tem repercutido até internacionalmente. Carlo Ancelotti, renomado treinador da seleção brasileira, sim, um dos maiores nomes do futebol europeu e agora à frente da Canarinho, fez elogios ao Fortaleza, clube que vem se destacando no cenário nacional. A declaração do técnico, que em poucas palavras exaltou a qualidade e a evolução da equipe cearense, rapidamente virou notícia e tem sido vista como um possível sinal de que algo maior pode estar por vir. Ancelotti, conhecido por sua experiência com gigantes do futebol mundial, não costuma distribuir elogios de forma leviana. Portanto, quando ele menciona o Fortaleza como um exemplo de time estruturado, disciplinado e com potencial de crescimento, o mercado e os fãs começam a especular. Muitos já comentam nas redes sociais se não seria uma preparação para futuras convocações ou até mesmo uma atenção maior do treinador para jogadores do clube cearense. O Fortaleza, que há alguns anos passou por um período de ascensão meteórica, hoje é visto por muitos como um clube que pode romper fronteiras e disputar em alto nível, não apenas no Brasil, mas também em competições internacionais. A menção de Ancelotti, de certa forma, joga a luz sobre essa trajetória. Ainda que o treinador não tenha aprofundado detalhes, seu reconhecimento já é suficiente para gerar expectativas sobre o futuro do time e, quem sabe, até influenciar negociações e movimentações no mercado de transferências. Especulações já surgem sobre possíveis observações mais detalhadas feitas pela comissão técnica da seleção. Afinal, se um treinador da envergadura de Ancelotti vê o Fortaleza com bons olhos, é natural que jogadores do clube sejam acompanhados de perto. Isso abre uma série de possibilidades: convocações de atletas do Fortaleza para amistosos, inclusão em listas de reservas para grandes competições ou até mesmo o interesse de clubes europeus, que podem passar a enxergar no time cearense uma nova fonte de talentos. Esse burburinho também reacende uma antiga discussão entre os fãs: a valorização dos clubes do Nordeste no cenário nacional. Por muito tempo, times dessas regiões foram subestimados e tiveram pouca visibilidade. Agora, com Fortaleza recebendo esse tipo de reconhecimento, a chance de fortalecer a imagem do futebol nordestino cresce consideravelmente. Enquanto o treinador não se pronuncia oficialmente sobre as intenções por trás dos elogios, o ambiente esportivo segue em polvorosa. Jornais, canais de esporte e torcedores especulam se esse não é apenas o primeiro passo para uma nova fase de atenção da seleção brasileira para além dos tradicionais centros de futebol do país. Se Ancelotti está sinalizando um olhar mais atento para o Fortaleza, o clube e seus atletas têm a chance de brilhar ainda mais. Por enquanto, fica o rumor, o burburinho e a expectativa. O que está claro é que a menção de Ancelotti ao Fortaleza trouxe uma repercussão que ultrapassa as fronteiras do Brasil e que pode, sim, representar uma mudança de patamar para o time cearense. Resta aguardar para ver se esse reconhecimento vira realidade em forma de convocações, investimentos ou uma maior projeção internacional. A torcida do Fortaleza, sem dúvidas, já começou a sonhar. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.